tenho a responsabilidade de servir vocês. Eu tenho a responsabilidade de entregar a vocês um pão, uma água, um alimento que vai nutrir o seu espírito. Abram as suas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 1. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a todos que me dão um apoio, a confiabilidade que me dão de estar aqui à frente para poder ministrar a poderosa e gloriosa palavra do Senhor. Aquele rapazinho que está fazendo barulho ali é meu filho. Ele não para de bater nas coisas e ele ama uma bateria. Que Deus dê graça também à minha esposa para cuidar dele aí agora. Todos encontraram? Apocalipse é facinho, né? Quero ver achar sofonias. Capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada, como que é o nome da ilha aí? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma voz. Tem voz de trombeta aí, ô Caiane? Tem voz, não, som de trombeta, tem aí? Será que acha? Será que acha? Se não achar, não tem nada não. Uma voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Imagina na sua cabeça aí uma trombeta tocando, e só que essa trombeta é uma voz e dizendo: escreve isso aí. Ó. Agora tenta imaginar esse som falando: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Amém? Podemos assentar. A trombeta é só usada para alertar. A trombeta é usada para alertar. Repita comigo. Aprendendo com as cartas às igrejas de Éfeso, Pérgamo e Tiatira. A primeira, a terceira e a quarta igreja dessa lista aqui. Vamos de novo. Aprendendo com as cartas às igrejas de Éfeso, Pérgamo e Tiatira. O ano era 95 depois de Cristo. João, o apóstolo João, aquele apóstolo que nós conhecemos como o apóstolo do amor, ele é aprisionado. Ele é exilado pelo imperador romano Domiciano. O nome do lugar, o nome da ilha que prendia essas pessoas, ou que eram jogados ali para estarem sozinhos, exilados, até morrerem, o nome dela era Patmos, uma ilha grega que tinha um aspecto um pouco sombrio por causa das suas
rochas vulcânicas. E no texto que nós lemos é nítido ver a dor que João carregava com ele. Afinal, esse imperador, ele perseguiu a igreja como nenhum outro imperador. A igreja vinha sendo perseguida e ele era o último dos apóstolos ainda vivo. Todos os outros haviam sido torturados, crucificados e mortos. A ilha era sombria, era bonita, mas tinha um aspecto sombrio. Mas ali naquele lugar onde o apóstolo foi jogado para morrer sozinho, ele recebe uma visita. Ele recebeu uma visita do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, trazendo aí a visão do Apocalipse. Agora imagina comigo a frustração do imperador romano, onde ele usa o seu poder para impedir com que aquela obra fosse parada. Era o último, na visão dele, era o último dos apóstolos ainda vivo, então eu vou jogar ele ali, não vai ter mais nada, não vai ter mais proclamação dessa palavra. Mas o que acontece? Ele tem a visão do Apocalipse. E o que significa essa palavra Apocalipse? Hoje a palavra Apocalipse ela é muito deturpada. Quando falamos disso, infelizmente, é sinônimo de catástrofe, de caos. Mas o significado da palavra Apocalipse é simples. É apenas uma revelação, um desvendamento, uma revelação da verdade. E é a isso que todo o livro gira em torno, a respeito de uma visão que o apóstolo João teve das coisas futuras concernentes à igreja de Jesus e o seu triunfo sobre o mal. Vamos esclarecer o texto, para que a gente possa partir para a pregação, para a palavra, para o que Deus colocou no meu coração. Nos versículos que lemos, João primeiro se apresenta. Ele não se apresenta como apóstolo, ele se apresenta como irmão, um irmão no sofrimento. Ele coloca no mesmo lugar de todos aqueles que sofriam as mesmas perseguições. Ele não se apresenta como o apóstolo que colocou a sua cabeça no peito do mestre, não. Ele diz, eu sou seu irmão, eu estou sofrendo as mesmas coisas que vocês estão sofrendo. A segunda coisa que nós podemos ver no texto que nós lemos é onde ele está. A terceira coisa que nós lemos é por que ele está ali. E o porquê dele estar ali é por causa da pregação do Evangelho. É por causa da pregação da palavra de Deus, que vai contra tudo, vai contra o mundo, contra o que o mundo prega. É por causa disso que ele está ali. E a quarta coisa que ele recebe é uma mensagem que deveria ser transmitida às igrejas da Ásia. E é sobre a mensagem às igrejas de Éfeso, Pérgamo e Tiatira que iremos aprender hoje. Em todas as cartas, se você começar a ler e estudar, você perceberá uma conectividade entre elas. Você vai perceber que em todas elas você pode notar
exortações, encorajamento e promessa. Repete comigo: exortações, encorajamento e promessa. Agora você me pergunta, exortação ao quê? Vai? A maior parte delas a deixar o pecado. Quando, ao início da carta, Jesus se apresenta a todas as cartas, Jesus se apresenta de uma forma, não repete. Depois ele começa a exortação, o encorajamento, que é a maior parte delas, a exortação, a maior parte delas a deixar o pecado, encorajamento a permanecer fiéis em Cristo e uma promessa de esperança e vitória a todos que vencerem. Se você olhar no mapa, você perceberá que as cartas foram escritas conforme a proximidade da ilha de Patmos. Não havia uma mais importante ou menos importantes, mostrando que todas eram iguais perante Deus. Todas elas tinham qualidades e também defeitos. Somente Filadélfia não tinha defeitos e a coitada da Laodiceia não tinha qualidades. Havia ali um grande contraste. Vamos começar pela qualidade dessas igrejas. Se você quiser ir acompanhando na sua Bíblia, fique à vontade, é bom. Nem os crentes de Bereia. Se você olhar no capítulo 2 de Apocalipse, você vai ver a carta aos Éfesos. A igreja de Éfeso não suportava a maldade de homens. Não aceitava os falsos apóstolos e também tinha boas obras. Uma igreja aparentemente sem reprovação aos nossos olhos humanos. Por quê? Porque ela não suportava de maneira nenhuma a maldade de homens. Quando chegava alguém para ensinar a eles e fugissem do parâmetro bíblico, sabia que era da Micaela. Perdi aqui. Não aceitava os ensinamentos de pessoas que fugissem do parâmetro bíblico. E também tinha boas obras. As qualidades de Pérgamo vivia onde estava o trono de Satanás. Pensa bem, viver onde está o trono de Satanás, mas ela, contudo, permanecia fiel. E se você olhar, você vai ver que eram fiéis até a morte. Outra com características e qualidades muito boas. Agora, Tiatira está de parabéns, porque essa tinha amor, tinha fé, tinha serviço, perseverança e era uma igreja progressiva, ela estava em crescimento, em constante crescimento. Mas vamos ver agora os defeitos que essas igrejas tinham. Éfeso não suportava a maldade de homens, não aceitava os falsos apóstolos e também tinha boas obras. Só que Éfeso deixou o seu amor esfriar, mostrando que não adianta que venhamos ter obras dignas de aplausos. Veja como a igreja da People's Church está crescendo. Veja como o Lucas fica até de madrugada fazendo a obra do Senhor. Mas se o amor esfriar, de nada se vale. De nada se vale. Quando Jesus veio a João e mandou escrever a respeito de Éfeso, ele alertou a igreja: olha só,
vocês estão deixando o amor de vocês esfriar. Quando as minhas obras são obrigatórias e sem o fogo do amor, tudo fica em vão. Tudo fica em vão. Partimos para Pérgamo. Dentro da comunidade tinha um grupo, lá na igreja de Pérgamo. Dentro da igreja de Pérgamo tinha alguns que estavam apegados a ensinos profanos. Se você olhar, vai estar escrito aí Balaão e Nicolaítas. Quem que eram esses? Existia um rei em Moabe, e quando o povo de Israel estava avançando para possuir a terra prometida, esse rei de Moabe chama um profeta, paga ele para que amaldiçoasse o povo de Israel. Esse profeta, se você olhar nas escrituras, você não vai ver nada no texto que ele tenta amaldiçoar e não consegue, porque o povo de Israel estava andando conduzido pelo Senhor, e estava em obediência ao Senhor. Então, quando ele tentava, esse profeta tentava amaldiçoar o povo de Deus, Deus transformava a maldição em bênção. Só que esse profeta, se você continuar a leitura da Bíblia, você vai ver esse profeta ensinando o povo de Moabe, o rei de Moabe, a plantar coisas, tropeços no povo de Israel, para que eles viessem a pecar, e onde Deus desagradasse deles, e eles caíssem em desgraça. Ou seja, na igreja de Pérgamo, e se você estudar a respeito dos nicolaítas, é a mesma coisa de Balaão. Se dentro ali da igreja de Pérgamo tinha esses que plantavam tropeços no meio do povo, para que eles viessem a pecar e cair em desgraça. Tiatira. Quando você olha para a igreja de Tiatira, você vai ver um defeito que aos nossos olhos é intolerável. Mas quando nós olhamos também para a igreja de hoje, em muitos lugares tem acontecido isso. Tiatira tolerava Jezabel, uma meretriz que levava o povo a práticas sexuais pecaminosas. A santificação deve acompanhar as obras da igreja, só que o povo tem esquecido disso. A Lara, enquanto ela ministrava, ela disse a respeito da pregação genuína do Evangelho, que nós não podemos pregar somente as bênçãos de Deus, temos sim que aceitar a todos, e Cristo realmente aceitar todos que vêm a Ele. Mas nós não podemos deixar de dizer que devemos nascer de novo. Se não há um novo nascimento em Cristo Jesus, de nada nos adianta uma vida com Ele. Nós devemos deixar as práticas idólatras, nós devemos deixar as práticas profanas, nós devemos deixar as práticas que nos levam ao mal, que nos afastam de Cristo. Sim, nós devemos deixar essas obras. Mas depois de mostrar a eles, a essa igreja, os seus defeitos, as suas qualidades, Jesus mostra agora a solução para esses defeitos, que eles deveriam fazer. Para Éfeso, Jesus disse assim, que eles deviam lembrar de onde caiu
e se arrepender. Voltar às primeiras obras, as obras do amor. Eu já notei entre mim e a Micaela, minha esposa, que quando a gente erra, a gente faz as coisas obrigado, não é assim, amor? A gente faz as coisas obrigado. Mas quando há um arrependimento e voltamos, pedimos perdão, e aquela chama do amor acende novamente, a gente faz com um sorriso no rosto. E era isso que Jesus estava procurando na igreja de Éfeso. Tudo bem, vocês estão fazendo, vocês não toleram homens maus, vocês não aceitam ensinamentos errados, mas eu quero aquele calor. Eu quero mais, eu quero vocês por inteiro. Eu quero não somente uma parte do seu tempo, não. Eu não quero apenas que você saia e fale, Jesus te ama, não. Eu quero vocês por inteiro. Eu quero você de alma, corpo, com todas as suas forças, com entusiasmo. Jesus diz em João 15, no versículo 10, que se obedecermos os seus mandamentos, permanecemos em seu amor. O que podemos concluir é que o seu amor por Cristo é demonstrado no seu obedecer. Os Efésios estavam preocupados demais em fazer e deixaram o amor de lado. Esqueceram que obedecer é melhor que sacrificar. Não podemos deixar com que as obras que aparentam seja maior que a intimidade que é conhecida somente pelo Pai e o Filho. Eu vou repetir isso. Não podemos deixar com que as obras que aparecem seja maior que a intimidade que é conhecida somente pelo Pai e o Filho. O nosso tempo é o que nós temos de mais valioso. E nós devemos dedicar ele totalmente ao Senhor. Mas como, Leonardo? Como eu dedico todo o meu tempo ao Senhor? Se eu trabalho, se eu tenho família, eu dedico o meu tempo totalmente ao Senhor, quando mesmo em meu trabalho eu não deixo de pensar nele, não deixo de falar dele, não deixo de escutar a ele. Os seus atos, aquilo que você faz, deve falar do que está dentro de você. Pérgamo. A solução para Pérgamo era se arrepender. E arrependimento é metanoia em grego. Uma palavra difícil e estranha, e eu não entendo nada de grego. Mas para deixar simples, ela se caracteriza, essa palavra se caracteriza em 3 etapas: razão, emoção e conversão. Se não houver esses 3 elementos, é apenas remorso. E remorso não flui nada, não adianta nada. O arrependimento nós podemos ver na vida de Davi. Quando ele pecou, quando ele adulterou com Batseba, o profeta Natã veio a ele e disse uma história sobre ovelha e tal, o pastor pegar as ovelhas do outro pastor, e tudo se resumiu a que ele estava pegando a mulher do seu irmão, do seu companheiro. E quando
ele pergunta quem que é esse para o profeta Natan. O profeta Natan fala, é você. E ele então tem o entendimento, a razão. Depois ele se emociona, ele rasga suas vestes, ele proclama um jejum, ele se converte. No Salmo 51 ele escreve, não se afasta de mim o teu espírito, e dá-me outra vez a alegria da tua salvação. Às vezes pecamos, erramos e falhamos, porque somos humanos e isso acontece. Mas jamais pode acontecer de estarmos ou de mantermos ali no chão, no erro, no fracasso. Nós devemos nos arrepender genuinamente e voltarmos para a prática do amor, voltarmos para Jesus Cristo, o nosso Salvador. A igreja de Tiatira, para aquela que levava o povo a prostituir-se, já tinha acabado o tempo. Mas para os demais, aquele grupo, ainda tinha tempo de arrependimento. Sempre há tempo para você se arrepender. Só não vai haver tempo de você arrepender quando as portas se fecharem. Porque vai acontecer. E as coisas estão caminhando para acontecer isso. A nossa esperança não se resume apenas aqui, Gustavo. A nossa esperança, ela está em um dia morarmos com o Senhor na glória. A nossa esperança não pode estar somente aqui. A nossa esperança deve estar em Jesus Cristo. E Ele um dia disse, eu vou preparar o lugar, e eu vou voltar, e eu vou buscar a todos aqueles que mantiverem as suas vestes limpas para morar comigo. Há um tempo de arrependimento, e ainda existe esse tempo de arrependimento. Quando olhamos para as qualidades das igrejas aqui mencionadas, nós podemos pensar, fica complicado, Leonardo, fica complicado de ser igreja, de ser uma igreja salva. Porque em meio a tantas qualidades, ainda existiam defeitos cabíveis de condenação. As marcas, em um livro que eu li há algum tempo, diz assim, as marcas que deveriam ser características da igreja são o amor a Cristo e a disposição de sofrer por Ele. A verdade da doutrina da santidade de vida, a realidade interior e o alcance evangelístico, com uma dedicação em tudo. Essa deveria ser as marcas de uma igreja. Nós olhamos para igrejas de Éfeso, Pérgamo e Tiatira, o que nós devemos copiar delas e o que não devemos copiar delas. Mas em meio a tanta complexidade de nos mantermos fiéis, nós podemos olhar para a igreja de Filadélfia, a igreja salva, a igreja remida. E o Evangelho simplifica em duas coisas que a igreja de Filadélfia fazia. Abra sua Bíblia. Carta à igreja de Filadélfia, no capítulo 3, no versículo 8. A última
a última parte do versículo. Capítulo 3, versículo 8. A última parte, a parte B do versículo. Sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que ela guardou? A palavra. E o que ela não negou? O nome de Jesus. São duas coisas simples. Não negar o nome de Jesus e guardar a palavra dele. Duas coisas simples, mas que pode mudar totalmente o seu estilo de vida, mudar totalmente a sua conduta. E Leonardo, o que eu preciso fazer para não negar a Cristo? Para não negar a Cristo, você precisa saber quando você nega a Cristo. Primeiramente, como ou em que situação eu nego a Jesus? Desde o momento em que eu deixo de viver os princípios bíblicos, desde quando eu deixo de viver a Cristo, desde quando as minhas atitudes não condizem com o Evangelho, eu estou negando a Cristo. Quando eu falo o que eu não devo, quando eu escuto o que eu não devo, quando eu penso o que eu não devo e quando eu sinto o que eu não devo, eu estou negando a Cristo. O negar a Cristo é algo exterior. Negar a Cristo é algo que eu proclamo com as minhas atitudes. E hoje é tão fácil negar a Cristo, porque o certo hoje virou errado, e o errado virou certo. O mundo prega totalmente contrário à palavra, aos ensinamentos de Jesus. Totalmente. Então, para eles, o certo é você viver longe dessa palavra. O certo para eles é você viver longe desse cristianismo. O certo para eles é você estar com a sua mente cauterizada, pensando que tudo aquilo é o certo e tudo isso aqui é o errado. Outra forma de negar a Jesus é não se posicionar. A falta de posicionamento tem sido um problema no cristianismo na atualidade. Em vez da igreja buscar se parecer com Cristo, ela busca, muitas das vezes, parecer com o mundo. Um exemplo de posicionamento é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Acho que vocês conhecem mais como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes que foram mudados para nomes babilônicos. O povo de Israel é levado escravo pela Babilônia, e ali eles chegam na Babilônia, e o rei Nabucodonosor manda chamar jovens que foram criados dentro dos palácios, ou seja, filhos de gente importantes, para servirem dentro do seu palácio, do palácio da Babilônia. E é levado Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego à presença do rei,
E eles precisavam comer da comida do rei. Comidas sacrificadas a ídolos. Mas a Bíblia diz assim que Daniel pôs em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Eles se posicionaram, eles tiveram um posicionamento que, por mais que estivesse sendo ofertado a eles coisas boas, um status bom, imagina comigo, se eles chegam no povo que estava lá embaixo, no arraial, e eles estando em um posicionamento elevado, eu estou na presença do rei, tinha certas mordomias, mas eles não olharam para isso, eles não importaram com isso. Daniel disse: eu não vou me contaminar com as iguarias deste mundo, eu não vou me contaminar com as iguarias dessa terra, eu vou permanecer fiel ao Senhor. Você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar. Você não pode continuar indo carregado como o mundo vive. Não. Você tem que se posicionar como filho daquele que rege todas as coisas. Você tem que se posicionar como servo daquele que governa todas as coisas. Você tem que se conservar, posicionar de uma maneira que Ele venha se agradar. Porque Ele vem buscar uma noiva posicionada, Ele vem buscar uma noiva que permanece fiel, Ele vem buscar uma noiva que tem as suas vestes limpas, que diz não ao mundo, que diz não ao pecado, mas permanece fiel a Ele em toda e em qualquer circunstância. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo 9 diz assim: vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E em meio a tudo isso, nós não podemos deixar de nos posicionar. Por maior que seja a perseguição, por maior que seja a aflição que sentimos, não podemos de dizer que Jesus Cristo reina, Jesus Cristo governa, e Ele está no controle de todas as coisas. Guardar a palavra. Diferentemente de guardar a palavra, ou melhor, de não negar o nome, guardar a palavra é algo interior. É algo que acontece no meu íntimo, no meu interior. Salmo, eu já vou para a conclusão, se coloque de pé. Salmo 119, versículo 9 diz assim, versículo 9, depois o 11, depois o 105. Versículo 9: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Versículo 11: guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Que essa palavra esteja viva no seu coração.
Que essa palavra esteja gravada em sua mente. Que essa palavra, ela vivifique o seu ser. Porque quando nós mantemos essa palavra viva dentro de nós, nós permitimos que ela mude o nosso caráter, nós permitimos que ela mude o nosso ser, nós permitimos que ela reja a nossa vida. Nós permitimos que ela tire coisas que não agradam ao Senhor. Nós permitimos que ela coloque coisas que agradam ao Senhor. Então não deixe que essa palavra esteja morta. Mantenha essa palavra viva em sua mente. Segura a mão do irmão que está do seu lado.